trabalho de História Oral do Centro de Memória da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Entrevista com a professora Valéria Regina Donatoni Angueira, no dia 8 de abril de 2019, às 7 horas, no auditório da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. A professora Valéria, ela foi contratada pelo Centro Paulo Souza em 1995, na função de professora da área de informática e coordenadora na área de informática. Depois, diretora, eleita e nomeada para 2 mandatos, de julho de 2008 a julho de 2016. Bom dia, professora. Bom dia, professora Jurema. Bom dia a todos os alunos. É com satisfação e alegria que realizo esta entrevista. Peço que faça um breve comentário sobre sua formação acadêmica e a vida profissional. Eu também estou aqui hoje com o meu coração cheio de alegria, porque trabalho nessa escola, ou trabalhei tantos anos, né? E nós temos aqui muitos vínculos afetivos construídos entre professores, alunos e funcionários. Então, eu estou aqui hoje com muita alegria participando dessa entrevista. Professora Jurema, agradeço imensamente o convite, a consideração e o respeito ao trabalho que nós realizamos no período de 2008 a 2016. Né? Inicialmente, eu ingressei numa escola técnica que ainda não pertencia ao Centro Paulo Souza, pertencia à Secretaria da Educação, no ano de 1993. E durante o ano de 93 e 94, eu atuei como professora da área de informática na ETEC Eudécio Luiz Vicente, na cidade de Adamantina, no interior do estado de São Paulo também. Mas em dezembro de 94, o governo estadual, o governador Fleury, propôs um concurso público para ingresso ao Centro Paulo Souza. E aqueles professores que já trabalhavam na escola técnica ou não, poderiam fazer essa prova para ingressarem no Centro Paulo Souza especificamente, né? Que pertence a uma secretaria diferente, não é a Secretaria da Educação, é a Secretaria de Tecnologia, Ciência e Desenvolvimento, que já mudou de nome algumas vezes, mas que tem essa característica. E nesse momento eu fiz a prova e escolhi a cidade de São José do Rio Preto, para deixar a cidade de Adamantina. E naquele momento eu fui aprovada e vim para a escola de Rio Preto, que é a ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Então, dezembro foi a prova e 1º de fevereiro de 1995 nós chegamos aqui, os professores que já eram daqui e aqueles que estavam vindo de fora como eu, chegamos para ingressarmos na carreira de professor do Centro Paulo Souza. E naquele momento eu também ingressei na carreira de coordenadora de curso da área de informática. E de lá para cá, passei 16 anos como professora e coordenadora do curso da área de informática, que também mudou de nome algumas vezes, mas que é da área profissional de tecnologia, né? Então, nesse sentido, eu cheguei aqui nessa ETEC em 95 e permaneci aqui até abril de 2017. Bom, sobre a sua primeira gestão, de julho de 2008 a julho de 2012, quais eram os objetivos e quais foram os resultados alcançados nessa primeira gestão? Desde que eu ingressei na escola técnica em Adamantina e principalmente depois que eu cheguei aqui em Rio Preto, nessa ETEC tão grande, e me tornei também coordenadora de curso, eu passei a gostar muito do trabalho de gestão escolar. A gestão escolar é um trabalho um pouco diferente da gestão de sala de aula, né? A gestão escolar envolve todos os aspectos de uma escola, administrativo, pedagógico, financeiro. Então eu comecei a lidar com isso aos poucos, devagar, na função de coordenadora de curso, ou coordenadora de área, como chamava na época. E passei a estudar também sobre o assunto. Desde lá eu venho estudando muito sobre gestão escolar. Um pouco mais adiante eu fiz a faculdade de pedagogia
para complementar o que eu já havia estudado. Eu já havia feito o curso de análise de sistemas na PUC de Campinas. Depois eu fiz uma especialização em recursos humanos para computação em Adamantina, uma especialização. E aí eu resolvi então fazer pedagogia. A pedagogia é a ciência que estuda ensinar, né? O processo de ensino e aprendizagem, aprender e ensinar. Eu fiz a pedagogia durante 3 anos para reforçar o que eu já vinha estudando sobre gestão escolar. Penso que eu tenho assim um gosto grande por isso, algo que talvez tivesse guardado, e quando tive a oportunidade de ser coordenadora de curso, eu pude descobrir também que eu gostaria de exercer essa função e vim estudando ao longo do tempo. E como eu estava aqui na escola em 2008, já há bastante tempo, mais de 10 anos, eu já conhecia a ETEC Filadélfia Gouveia Neto bastante. Eu sempre estive em funções de apoio à direção da ETEC. Quando eu fui coordenadora de curso, eu também era diretora da PM, secretária da APM, responsável pelo sistema SAI, que hoje chama WebSAI. Por exemplo, membro efetivo quase que todos os anos do Conselho de Escola, quase todos os anos eu era membro também, eleita pelos professores para participar da comissão de avaliação docente. Então eu tinha um envolvimento muito grande com a escola no todo, como unidade escolar, não apenas na área de informática. Eu penso que isso colaborou bastante para eu aprender o suficiente para pensar num projeto de direção da ETEC. E comecei a pensar num projeto de direção de ETEC ao longo de alguns anos, antes de 2018, com bastante maturidade, responsabilidade, comprometimento, porque é uma tarefa... 2008. É uma tarefa muito árdua, uma tarefa bastante difícil. E quando eu decidi que eu estava pronta, talvez, para exercer essa função, eu concorri, né? Me candidatei às eleições no ano de 2008 e ingressei na função de diretora de ETEC em julho de 2008. E que projeto eu tinha? Que ideias eu tinha para a ETEC? Eu não podia ter um projeto diferente daquele que a comunidade escolar almejava naquele momento. Meu projeto tinha que atender os anseios da comunidade escolar, a vontade que os professores, funcionários e alunos que nós tínhamos naquele momento tinham e desejavam para a ETEC. E que vontade era essa? Uma gestão democrática e participativa, em que tudo é discutido coletivamente, todos participam com a sua opinião, nem sempre elas podem ser aceitas, nem sempre elas representam a opinião da maioria. Mas tudo muito transparente, tudo muito claro, tudo muito dialogado na ETEC. Essa foi a minha proposta. E, em especial, solicitar ao Centro Paulo Souza uma grande reforma na estrutura física, na aquisição de equipamentos e materiais para a ETEC. E a nossa ETEC é muito grande, ela ainda é minha ETEC porque eu sou professora daqui afastada, viu? A nossa ETEC é muito grande, muito importante na região de São José do Rio Preto, faz um trabalho muito significativo e precisava de profundas reformas, né? E essas reformas foram conseguidas no decorrer desse primeiro mandato. Então a minha preocupação, meu grande projeto naquele momento era executar ou realizar uma gestão democrática e participativa na ETEC, e também solicitar ao Centro Paulo Souza uma grande reforma que trouxesse para dentro da ETEC características de uma escola técnica, que pudesse oferecer o melhor para os alunos na formação técnica. Nessa primeira gestão, novos cursos foram implantados, né? Em 2008, os cursos técnicos em eletrônica, web design e informática para a internet. Depois, em julho de 2009, né, através do Programa de Expansão da Educação Profissional gratuita no Estado de São Paulo, parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento de Santo Paulo Souza e a Secretaria de Educação, instalou-se nas salas de aula na Escola Estadual Professor José Felício Miziara cursos, né, técnico em administração, técnico em contabilidade, técnico em secretariado. Exatamente. Nesse primeiro mandato,
nós também tivemos uma mudança no perfil do governo do estado de São Paulo, no sentido de enxergar a importância do ensino técnico no estado de São Paulo e no Brasil, e ele sugeriu que as vagas fossem aumentadas, ou seja, que os cursos surgissem e novos cursos surgissem para dar mais oportunidade aos jovens para aprenderem, se qualificarem e conseguirem um espaço no mercado de trabalho. Nesse período de 2008 a 2012, na verdade, como coordenadora de curso, é que eu fiz o projeto para a implantação do curso de Web Design. Eu ainda era coordenadora de curso no primeiro semestre de 2008, quando nós fizemos um projeto, nós chamamos de um processo de implantação para o curso de Web Design. O professor Nelson Gonçalves dos Reis fez também um processo para a implantação do curso de eletrônica. E um pouco mais adiante, o curso de Web Design mudou de nome. Aí já se transformou em informática para a internet, mas apenas por nomenclatura. Era o mesmo curso implantado na ETEC. Esses dois cursos surgiram pela necessidade de mercado de trabalho de alunos que pudessem estudar no período noturno, nessas duas áreas, tanto informática, web design, informática para a internet, quanto eletrônica. Então nós só tínhamos informática durante o dia, manhã e tarde. Nesse momento nós pensamos em ampliar a oferta para pessoas que têm que trabalhar durante o dia e abrimos o curso de web design e eletrônica também, porque já havia telecomunicações e eletrotécnica. E havia uma demanda, como ainda há, para a área de eletrônica, uma demanda muito alta. Então nós fizemos essa abertura das duas turmas. Na verdade, quem fez a abertura das duas turmas, dos dois novos cursos, foi o professor Alberto Bastos Moutinho, que era o diretor da ETEC ainda no primeiro semestre de 2018. Eu apenas dei continuidade ao processo que já estava em andamento. Deixei de ser coordenadora do curso de Web Design para ser diretora da ETEC, né? Então isso aconteceu. Você também trabalhou em parceria como coordenadora da implantação. Também. E ele como diretor me solicitou a opinião sobre a abertura do curso, assim como para o professor Nelson, e nós então fizemos todo o processo no primeiro semestre, fizemos no final de 2007, porque os dois cursos foram implantados em fevereiro de 2008. Eu fui professora da primeira turma de Web Design no primeiro semestre de 2008. Então aí eu assumi a direção em julho, já com as turmas passando para o segundo módulo, né? Então, além de eu ter participado do processo desde o início, para construir o novo curso na ETEC, eu depois dei continuidade como diretora, né? E isso aconteceu, então, no momento do meu ingresso à direção em 2008. Como o governo tinha essa intenção de ampliar as vagas, de oferecer ensino técnico para um maior número de pessoas, em 2009, como ele definiu algumas cidades que poderiam ter turmas a mais, porque tinham uma população significativa e haveria alunos para os cursos. Então, o que ele fez? Como as escolas estavam muito cheias, inclusive em Filadélfia, ele achou que em outras escolas estaduais poderiam existir salas vazias e os cursos se instalarem em outras escolas, como aconteceu na Escola Estadual José Felício Miziari. Lá havia 9 salas no período noturno desocupadas e mais 2 laboratórios ou salas, que não eram exatamente laboratórios ainda, 2 salas vazias. Até 3, na verdade, nós conseguimos. Então, nós fomos para o Miziari. E aí eu, como diretora, fiz a implantação de um pedaço da escola Filadélfia Gouveia Neto dentro da escola Miziari. Essa foi uma tarefa também bastante complexa. Nós precisamos fazer reformas dentro do prédio para adaptar, para a escola se tornar uma escola técnica. A professora Ana Carolina Ferrari Martins, Lisboa Martins Ferrari, ela foi a coordenadora da classe descentralizada junto comigo, que é a professora aqui da ETEC ainda até hoje. Ela coordenou essa reforma, participou de todo esse processo de implantação, contratação de professores junto comigo, e toda a escola participou desse processo, porque nós passamos a ter um braço da Escola Filadélfia no Miziari.
Esse braço de escola em outra escola é algo bastante sério, comprometedor, que exige de nós uma responsabilidade muito grande, porque no dia a dia nossos professores, nossos alunos estariam lá todas as noites para estudarem ou lecionarem. Então nós fizemos o melhor possível. Recebemos o Centro Paula Souza mobiliários, carteiras e mesinhas, carteiras, mesinhas e cadeiras, mesas para professores, computadores, mesas para a sala de coordenação. Recebemos o que era necessário para começar o processo ou o projeto novo e depois fomos implementando melhor. Fomos adquirindo com a APM alguma coisa que era necessária que ainda não tinha, que era importante para os professores, fomos deixando o local mais bonito, compramos um bebedouro muito bom para colocar no corredor das salas de aula por causa dos nossos alunos, colocamos até vasos de flor, prateleiras para organizar o material dos professores nessa sala que a gente recebeu emprestada. Os 2 laboratórios de informática nós compusemos com esses computadores que nós recebemos, né? Na verdade era um laboratório chamado informática, um laboratório chamado laboratório de gestão, porque tinha menos computadores e algumas mesas de reuniões, porque faz parte da matriz curricular da área de gestão, e a outra sala era a sala dos coordenadores de curso e do coordenador de classe descentralizada. A primeira coordenadora da classe descentralizada iniciada foi a professora Ana Carolina Lisboa Martins Ferrari. E o segundo coordenador da classe descentralizada foi o professor Victor Mancebo, né? E os dois fizeram um excelente trabalho, por isso que nós conseguimos ter um bracinho da ETEC Filadélfia em outra escola. E os cursos tiveram bastante sucesso. No decorrer do tempo, o curso de administração foi se consolidando, o curso de contabilidade também, mas o curso de secretariado, depois de um certo tempo, talvez uns 3 anos ou 4 anos, ele foi um curso que saturou um pouco, não havia da parte das pessoas um interesse muito grande em fazer o secretariado. Talvez eles não entendessem exatamente o que era esse curso. Então, nesse momento, nós fizemos a abertura do curso de recursos humanos, né? Em substituição ao secretariado, que é um curso que tem muita coisa do secretariado, mas um pouco mais amplo, que poderia oferecer mais possibilidades para as pessoas. E também funcionou muito bem, teve uma demanda muito boa de candidatos, né? Bom, na sua segunda gestão, de 2012, né, julho de 2012 a julho de 2016, quais foram os resultados alcançados, né? E sobre a participação da comunidade escolar? Sim. Eu preciso só encerrar então o primeiro mandato com a pergunta que a professora me fez, eu ainda não respondi, dos resultados mais importantes ao final do primeiro mandato, porque ao final do primeiro mandato eu participei novamente de um processo eleitoral para saber se a comunidade escolar desejava que eu continuasse diretora da ETEC, né, professora Juliana? Eu participei de novo desse processo pela segunda vez e a comunidade escolar decidiu que gostaria que eu permanecesse na ETEC com uma votação bastante expressiva, de 82% da comunidade escolar. Então eu continuei o trabalho na ETEC. Os resultados do primeiro mandato foram muito positivos no sentido de que eu já havia conquistado um grande avanço no processo de implantar na escola uma gestão democrática e participativa. A escola já era uma escola muito sistematizada, muito organizada, inclusive uma escola modelo no Centro Paula Souza em diversos aspectos. Até hoje, né, isso é válido no Centro Paula Souza. Então eu fiquei muito feliz com essa conquista no primeiro mandato e também porque em setembro, depois que eu passei pela eleição em julho, que eu fui novamente escolhida para ser diretora da ETEC, em setembro o Centro Paula Souza publicou no Diário Oficial a autorização para a reforma da ETEC. Então foi um presente muito, muito bom para mim. Eu lutei durante 4 anos para conseguir essa reforma. Foi uma reforma de mais de 8 milhões de reais, que hoje a gente poderia considerar 15 milhões de reais, por conta das mudanças, do custo de tudo que aconteceu no país de lá para cá. Então é uma reforma extremamente significativa que muito poucas ETECs conseguem receber e essa ETEC recebeu.
Por isso ela é tudo isso que ela é hoje, em termos físicos e estruturais. Porque a potência dessa escola, a capacidade de realizar o trabalho dessa ETEC sempre foi muito grande. É uma escola que nasceu muito forte e sempre será muito forte, né? E no segundo mandato, então, qual foi meu plano? Executar essa reforma da ETEC. Nós passamos 2 anos executando a reforma da ETEC. Começou a reforma em novembro de 2012, porque foi autorizada em setembro, e terminou em dezembro de 2014. Além da reforma, foi uma ampliação. Houve também construção e ampliação, de prédios, que foi bastante bom. Esse auditório, por exemplo, onde nós estamos hoje, foi ampliado, né? Ele era bem pequeno, acomodava 150 pessoas mais ou menos. Hoje ele acomoda em torno de 300 a 400 pessoas. Hoje ele tem os banheiros, hoje nós temos esse palco adequado, temos as coxias, temos as salas de apoio, né? Então esse é um exemplo de ampliação, mas um exemplo maior ainda de ampliação é o prédio novo que foi construído junto com essa reforma. Quando a gente chama de reforma é porque a gente deu esse título para o projeto, mas foi um projeto de reforma e ampliação da ETEC. Aquele prédio onde vocês hoje usam a biblioteca, fazem refeições, estudam ou utilizam laboratórios de informática, foi um prédio novo construído entre 2012 e 2014. E aquele prédio não existia, era um espaço aberto, uma área aberta, e que recebeu a construção desse prédio porque nós precisávamos de espaço para laboratórios de informática, precisávamos de um refeitório adequado, a escola nunca teve refeitório, aquele lá é o primeiro. Precisávamos de uma biblioteca também adequada que comportasse os alunos na escola, era uma sala de aula, então era muito pequeno o local, além das reformas internas, né? Internamente o barracão ou laboratório de mecânica e mecatrônica foi totalmente reformado, de eletrônica, eletrotécnica e telecomunicações totalmente reformado, edificações totalmente reformado. Reformados e reestruturados. A importância da reestruturação é muito grande porque foi o momento em que os professores em conjunto, que foram eles professores, junto com seus coordenadores de curso, que decidiram o que era importante fazer em cada laboratório. Reestruturados. Se deveria haver mais salas ou não, mais laboratórios ou não, qual seria o tamanho, qual laboratório era mais importante que outro, que equipamentos os laboratórios estavam precisando, o que iria faltar. Tudo isso foi feito por cada coordenador de curso, junto comigo, na direção da ETEC, para que os cursos fossem atendidos de acordo com profissionais da área, porque eu sou da área de informática, eu não posso decidir especificamente sobre mecânica, mecatrônica, edificações, telecomunicações, eletrônica, eletrotécnica, prótese dentária, enfermagem, eu não posso. E enfermagem também. Enfermagem ganhou mais um laboratório, que hoje um fica ao lado do outro, de um tamanho muito adequado, reestruturado. A professora Suzana já era coordenadora do curso, organizou e projetou armários e mobiliários que sejam adequados para as aulas práticas em enfermagem. Então tudo isso aconteceu aqui na escola, sem contar a parte administrativa, né? A quadra esportiva também, ela não era uma quadra ruim, era uma quadra coberta, mas era uma quadra muito antiga, já bastante desgastada, que foi totalmente reformada, com equipamentos escolhidos pela professora Valderes, com um palco, com banheiros, com sala de apoio, existe sala de apoio, sala de aula, né? Se a professora quiser fazer uso junto da quadra. Que a professora Valderes também acompanhou toda a obra da quadra, decidiu junto com a equipe de engenharia, a empresa contratada, que tipo de pintura seria feita no solo, no chão da quadra, de que maneira seria a cesta de basquete, que inclusive é uma cesta muito moderna, que ela é móvel, né, bastante diferente. Eu nunca vi numa ETEC uma cesta móvel como aquela, também foi um trato que a professora Valderes foi fazendo com a empresa. Então tudo foi muito cuidadoso, foi feito assim, com muita dedicação e vontade que a escola ficasse ótima. Evidentemente que nas reformas, como na casa da gente, nem tudo fica exatamente como a gente gostaria, porque uma reforma não é uma obra nova.
né? Mas chegou-se ao máximo possível dentro daquilo que o Centro Paula Souza autoriza, porque o Centro Paula Souza tem que autorizar. Eu quero que seja uma porta de tal forma. Não, se não puder ser daquela forma, a porta terá que ser de outra, dentro daquilo que é autorizado pela instituição. O prédio principal também foi reformado? Totalmente reformado, porque o administrativo, né, todos os setores administrativos ficam lá em cima, né, no primeiro prédio que vocês encontram das salas de aula, todas as salas de aula, o piso da ETEC foi todo trocado, o piso ficou igual, uniforme. Banheiros reestruturados. Os banheiros totalmente reestruturados, a parte elétrica da escola, a parte de encanamento, estrutura física de internet, passagem de fibra ótica, todo um processo bastante grande para chegar lá embaixo no laboratório novo. Então foi uma obra grandiosa mesmo, muito grandiosa e muito trabalhosa. Houve um empenho da escola inteira por 2 anos, que não foi simples, tirar os alunos daqui para reformar. Depois os alunos voltam aqui, aí tira os alunos daqui para reformar, os alunos vêm para cá. Isso tudo, já imaginaram? Com quase 2.000 alunos, fazer uma reforma por 2 anos, com 2.000 alunos e mais de 100 professores e 30 funcionários dentro de uma escola. Não é muito simples, mas felizmente correu tudo bem, ninguém nunca se machucou, não houve nenhum problema de saúde para ninguém nesse período. Então eu penso que foi um grande desafio, mas também uma grande conquista para nós, né? E também na sua segunda gestão foram criados cursos técnicos integrados ao ensino médio nas habilitações de informática, mecatrônica e eletrônica. Isso mesmo. Como eu expliquei a vocês, os governos estaduais têm seus projetos pedagógicos, seus projetos para a educação. E nesse momento, qual era a ideia do governo? A ideia era que os alunos, e ainda continua sendo, né? Como acontece em muitos países lá fora. Os governos acham importante que os alunos passem o maior tempo na escola, estudando e aprendendo. Esses cursos integrados, que têm 8 aulas dia, aproximadamente, eles são cursos que oferecem a oportunidade dos alunos passarem o dia todo na escola, aprendendo mais, convivendo mais com outras crianças, outros jovens como vocês, e se alimentando também na escola. Porque a questão de chegar a uma escola, ter uma merenda de manhã, um almoço e uma merenda antes de sair da escola à tarde, também é preocupação governamental, de oferecer os cuidados aos jovens e adolescentes enquanto seus pais trabalham, porque essa é uma realidade brasileira hoje, né? Então, por isso, o governo pediu ao Centro Paula Souza, orientou que fossem abertas muitas vagas de ensino integrado e que o ensino médio propedêutico, o ensino médio, que a gente chama do básico, aquele antigo colegial na vida das pessoas, né? Como eu e a professora Jurema, quando nós estudamos, ele não gostaria mais que houvesse em grande quantidade, porque a filosofia, o projeto educacional era que os alunos passassem muito mais tempo nas escolas, assim como aconteceu em escolas estaduais da Secretaria da Educação também. Então nós fizemos os projetos aqui na escola para iniciar a mudança das turminhas que estavam no ensino médio para turminhas de áreas técnicas específicas, ou seja, quem viesse fazer um vestibulinho no Centro Paula Souza, na ETEC Filadélfia, escolheria: não vou mais fazer só o ensino médio, farei o ensino médio integrado à área técnica. Em quê? Em informática, em mecatrônica, e o terceiro que nós implantamos, né, Juliana? Naquele foi eletrônica. E eletrônica, isso, depois que nós viemos com edificações. Então, nós abrimos a turma de informática, 2 turminhas de informática, uma de eletrônica e uma de mecatrônica. E deixei o projeto pronto, com a merenda escolar preparada, tudo extremamente pronto, apenas para abrir o vestibulinho para edificações assim que eu saísse. Eu saí em julho, em agosto já foi escolhida a habilitação, porque já estava tudo encaminhado, toda a documentação pronta para ter o espaço para edificações, com a merenda, com tudo que faz parte do ensino integrado dentro de uma ETEC, que não é muito simples, é um pouco mais elaborado, né? Então, nesse sentido, nós ficamos com 2 turminhas de ensino integrado ao médio em informática, uma de eletrônica, uma em mecatrônica e uma em edificações. Assim, a escola deixou de ter gradativamente a oferta de apenas o ensino médio,
que era, no momento, o projeto educacional do governo do estado de São Paulo. Continua sendo. É que o governo do estado de São Paulo é muito eclético. Ele pensa, e agora nós temos já um novo governo, né? João Dória. Os governos do estado de São Paulo, eles vêm pensando sequencialmente em oferecer muitas possibilidades. O que é que uma escola tem que ser hoje? Ela tem que ser um campo, um local privilegiado que oferece oportunidades de crescimento para as pessoas, de evolução profissional e de transformação da sua vida, para mudar a sua realidade para uma realidade melhor. Então, quanto mais possibilidades a escola puder ofertar, mais pessoas procuram aquela escola. Então, hoje nós temos ainda muito pouco ensino médio nas ETECs, mas nós temos o ensino integrado, nós já temos hoje novos programas chamados MTEC, MEDIOTEC. Agora o novo governo, João Dória, já criou um outro programa chamado NOVOTEC, que muda muito. A realidade é essa, são ofertas de cursos com carga horária maior ou menor. Cada um tem um nome. Tem carga horária maior ou menor e uma matriz curricular um pouquinho diferente uma da outra. Por quê? Um é melhor que o outro, é pior que o outro? Não. Eles são diferentes entre si e oferecem oportunidades variadas para quem quer estudar. Então a ideia é aumentar o número de possibilidades para os candidatos ao vestibulinho das ETECs. Com o objetivo da formação profissional. Profissional, porque essa é a característica do Centro Paulo Souza, não é, professora Juliana? A nossa instituição, o Centro Paulo Souza, ela tem um objetivo muito claro, que é oferecer ensino técnico e tecnológico. Essa é a essência da instituição, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo Souza. Essa é a essência. Vocês sabem que existem as FATECs, porque as FATECs oferecem ensino tecnológico. Vocês poderão estudar nas FATECs se desejarem. E antes das FATECs vem o ensino técnico, né? Que já existia ao longo do tempo, né? Que hoje o Centro Paulo Souza possui mais de 220 ETECs, mais de 70 FATECs. É uma instituição grande que foi ampliada nesses anos todos que eu apresentei a vocês, no sentido de atender a população, de ofertar escola pública de qualidade para as pessoas escolherem o que é melhor para elas. Muito bom. O que é melhor para elas. Muito bom. Professor, deixa a sua mensagem para a comunidade escolar. Sim. Inicialmente, eu deixo para a comunidade escolar a seguinte mensagem. É muito importante que toda a comunidade escolar compreenda a existência de leis, de diretrizes, de instruções que norteiam o trabalho de uma instituição educacional. Por que isso é importante? Porque sem base na lei, sem apoio de legislação, uma escola ou uma instituição educacional não funciona. Então, a comunidade escolar inicialmente precisa compreender que quando ela chega numa escola, ela está disposta a se adequar às normas de convivência, às regras estabelecidas, ao cumprimento de diretrizes e leis que existem para serem cumpridas. E a escola é um locus que oferece a oportunidade das pessoas adquirirem cidadania e ética, através do quê? Do respeito. Do respeito às leis, às diretrizes, às instruções e em especial às pessoas, né? Então, inicialmente eu penso que a comunidade escolar, toda a comunidade escolar precisa compreender isso. Eu coloquei meus pés dentro de uma escola pertencente a uma instituição educacional. Daquele momento em diante, eu respeitarei as leis e diretrizes dessa instituição e todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar. E esse respeito inclui respeito à individualidade de cada um, respeito aos desejos e projetos de vida de cada um, significa respeito aos servidores públicos aqui presentes ou nessa instituição presentes que fazem o seu trabalho diariamente e são cobrados por ele, precisam respeitar aquilo que foi previsto no seu contrato de trabalho. Isso é muito importante para uma comunidade escolar. Talvez seja a base de tudo na hora da construção de um projeto de gestão para um diretor de ETEC, em especial, né? E nesse sentido que eu penso que se esse primeiro passo inicial for dado, em um segundo momento, cabe ao gestor escolar
fazer cumprir essa gestão que eu tenho dito para vocês desde o início da entrevista, democrática e participativa. Porque após a compreensão de como funciona institucionalmente uma escola, a comunidade escolar passa a ter direito de participar ativamente das decisões dessa instituição, dessa unidade escolar. Ela precisa ser consultada e, quando não pode ser consultada, ela precisa ser comunicada com clareza daquilo que vai acontecer e de quais caminhos serão escolhidos para essa unidade escolar. Isso é fundamental. A concordância ou discordância de um caminho ou de uma decisão tomada na unidade escolar são naturais, fazem parte do processo. O que não pode é as pessoas deixarem de participar ativamente do processo, das decisões, dos caminhos escolhidos e, após decidido, a comunidade escolar não pode deixar de fazer a sua parte para o sucesso daquela decisão tomada, para o sucesso daquele projeto definido para a unidade escolar. Isso aqui não pode ocorrer. Então, nesse sentido do não pode, que eu frisei muito no início com vocês, é muito especial que todos compreendam o projeto que norteia a instituição, a unidade escolar, e que todos façam parte dele, democraticamente. Com seriedade, que sempre foi o seu lema. Que é o meu lema na minha primeira entrevista, né, professora Juliana, quando a gente tinha revista na escola. Quando assumi a direção, eu assumi uma responsabilidade imensa. Eu tinha 42 anos de idade, parece muito, mas para o tamanho da responsabilidade não é. Não é. Então eu dizia muito isso para a professora Jurema, que trabalhava com a revista, com os artigos na escola, com o jornal, que ela sempre fez isso aqui na ETEC, muito brilhantemente, e ela, na entrevista que ela teve comigo, eu disse isso mesmo para ela. Eu pretendo fazer um projeto de gestão sério, comprometido, ético, porque é uma responsabilidade muito grande e você leva mais de 2.000 pessoas com você todos os dias, e isso não é simples. É muita responsabilidade cuidar da vida das pessoas e do projeto de vida das pessoas, né? Para encerrar, deixa um pensamento para fechar a entrevista. Então, quero deixar um pensamento assim para vocês. Já que a nossa entrevista é sobre a gestão escolar, que é o ponto-chave que a professora está tratando no artigo que ela escreve agora, eu quero dizer o seguinte: eu penso que a gestão escolar se constitui ou se consolida em 4 pilares importantes. Primeiro, competência. Segundo, carisma. Terceiro, empatia. E quarto, capacidade de dar bom exemplo. Ou até de dar exemplo, porque pode ser que o bom não seja tão bom para mim, seja para o outro. Mas, de fato, a gestão escolar se consolida com base nesses 4 pilares importantes. O gestor escolar precisa ter competência, carisma, empatia e capacidade de dar exemplo. Porque quando ele dá exemplo diariamente, ele é seguido. As pessoas se sentem confortáveis e acolhidas quando tem um líder que trabalha dessa forma e que colhe resultados positivos, bons. Porque o líder que trabalha sobre esses 4 pilares, ele colhe bons frutos, muito bons resultados. Eu tenho muita convicção disso. E a comunidade escolar, as pessoas que estão no entorno se sentem lideradas por alguém que consegue um resultado positivo e se sentem também incluídas e são extremamente parte importante desse processo e se sentem também vencedoras, colhendo resultados muito positivos. Então eu penso que essa é uma mensagem importante quando se trata de gestão escolar, que com base nesses 4 pilares é importante que o gestor tenha em mente esses 4 pilares e que ele realize o seu trabalho, a sua gestão, sempre com esse foco nesses 4 pilares, porque nós não podemos esquecer que nós estamos tratando de pessoas. Nós estamos tratando da formação de pessoas que vão viver sua vida lá fora, que vão conviver com os demais, que vão contribuir para uma sociedade melhor, mais cidadã, mais ética, mais humana, mais respeitosa, não é? Então, é isso. Eu agradeço, é muita satisfação
fazer essa entrevista com você, viu? O coração ficou muito feliz. Muita alegria. E pra mim também. Foi muita Agradecimento, porque você sempre foi um lema para mim de seriedade. Então foi bom que eu tenha dito Uma isso lá foto. no início.